Abra nossas Bíblias em São Mateus. Livro de São Mateus, capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11, verso 7. Mateus capítulo 11, versículo 7. Quem achou, diga amém. Por gentileza, quem pudesse colocar de pé por reverência a palavra de Deus, é um costume nosso. Quem puder, amém. Está escrito da seguinte maneira: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem no palácio real. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí o envio diante da tua face o meu mensageiro, ao qual preparar o teu caminho diante de ti. De verdade vos digo que entre o nascido de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, esse é o maior que ele. Pode tomar os nossos assentos. Eu confesso que tem 6 anos que eu não pregava essa mensagem, e hoje eu vi ela que, quando eu li, eu senti a mesma coisa que eu acabei de ler. Eu senti algo forte, algo sobrenatural, que a gente sabe que isso sim é um toque de Deus. Eu vou falar da pessoa de João Batista, talvez você nunca ouviu. Não é que a minha mensagem ela é exclusiva, porque eu prego mais do que eu prego menos, mas talvez você nunca tenha ouvido falar de João da maneira que eu vou falar hoje para você. Aquele falou que ele era o maior, o próprio Jesus. E quem era esse tal? Queridos irmãos, por que Jesus ele fala que o João é o maior? Porque João ele nunca foi uma pessoa normal. João não era uma pessoa normal. E para que nós possamos entender, João, antes de ter nascido, o seu nome já era escrito. Aleluia! João Batista foi o terceiro ou o segundo nazireiro de Deus, mas vamos colocar terceiro. Segundo, na Bíblia Sagrada só fala de 3 nazireiros de Deus. Sei que você vai lá dizer, não pastor, mas Samuel também. Samuel nunca foi nazireiro de Deus. Samuel foi nazireu porque a sua mãe que fez o voto disse: se tu me deres um filho, igual o meu, darei a ti todos os dias da vida dele, e não passará navalha na sua cabeça, não tomará vinho, nem comerás comida. E assim, ele foi um nazireu separado pela sua mãe que fez o voto para Deus. E o que é um nazireu de Deus? Primeiro, Sansão. O nazireu de Deus, primeiramente, ele é nascido de uma mulher que é incapaz de ter filho. E o próprio Deus visita com uma teofania o anjo do Senhor. A Bíblia diz: o anjo do Senhor é o próprio Deus, a teofania. Então o próprio Deus, ele visita a tal e vai dizer: tu terás um filho varão, tal. E o nome quem coloca é o próprio
Deus, o nome dele será Sansão, aquele que a força do sol, ou brilhará como o sol. Então, o primeiro nazireu de Deus foi Sansão. O segundo nazireu de Deus fica entre Cristo e João Batista, mas vamos falar de João. A Bíblia vai dizer que a sua mãe era estéril e já era avançada de idade. Quem era o seu pai? O seu pai era um homem sacerdote da casa de Deus, ao qual também ele já estava na idade avançada, já estava cansado. E a sua mãe, a Bíblia diz categoricamente que a sua mãe era estéril. Mas diz a Bíblia Sagrada que o seu pai um certo dia foi à casa do Senhor para fazer um sacrifício a Deus, e o anjo do Senhor visita ele dizendo: certamente a tua mulher terá um filho. Porém que ele não teve a escolha de colocar o nome do filho, porque Deus sabia que ele ia indagar a Deus, e então Deus deixa ele mudo. O anjo diz: e o nome dele será João Batista. O próprio Deus escolhe o nome de João. E por que João não era um homem normal? Porque João, desde a sua geração, desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Maria vai fazer uma visita na casa da sua prima chamada Isabel. E quando as duas ali se encontram diante dessa visita, a Bíblia vai falar, a Bíblia não é estudo, a Bíblia vai dizer que elas vão se cumprimentar. Certamente elas se abraçaram, e quando elas se abraçam, vai dizer a Bíblia Sagrada porque João não é um homem normal, que desde embrião a Bíblia vai dizer que ele recebe o Espírito de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus estava dentro dela, ela foi impelido pelo Espírito Santo, porque os embrião tanto de Maria como de João Batista testificou, e a Bíblia diz que eles saltaram para o lado. Então ali eles testificando, o Filho de Deus, o próprio Deus, encostando em Maria, ela recebe ali o menino, o Espírito de Deus. Nenhum homem na Bíblia Sagrada foi capaz de receber o Espírito ainda no ventre da sua mãe. Então João já começa daí a ser uma pessoa totalmente diferenciada. E João recebeu o Espírito de Deus, e a Bíblia vai dizer para eles, amados irmãos, que quem tem chamado desde criança, ele é perseguido. Desde a sua infância, aquele moço teve uma perseguição, não foi diferente da vida de Jesus. Eu vou explicar para você, você vai entender o que foi que aconteceu com a vida de João, aonde João foi criado, quem se formou João, quem foi João Batista na história da Bíblia Sagrada. Meu Deus! Foi um homem totalmente diferenciado. Você lembra da história do maior infanticídio que aconteceu dentro de Jerusalém? Quando os magos do Oriente chegam dentro da cidade e vai dizer a Herodes que o menino nasceria, e ele vai perguntar qual é a idade desse menino, ele vai dizer: até 2 anos pode ser a idade desse menino. E todo mundo sabe a história, que eles partiram para o Oriente novamente, e ele ficou indignado porque ele queria matar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, porque já tinha nascido. E naquele mesmo momento ele não conseguiu matar, mas ele desceu um decreto dentro de Jerusalém que toda criança do sexo masculino que de 0 de 1 mês até 2 anos de idade, ele teria que ser morto, não deixasse que a criança vivesse, porque poderia estar Jesus no meio desse infanticídio. E quem estava também no meio desse infanticídio? João Batista, porque era a mesma idade. Quem é o outro pastor? Natanael. Lembra da parábola de Natanael? Tem muitas histórias, tem muitas falácias, que vai dizer que Jesus, quando Jesus chega para ele ali dizendo, Filipe chega para ele: Natanael, o Messias vem lá de Nazaré, por acaso, porventura pode vir alguém lá de Nazaré que preste? Ele disse: eu não sei, se ele vai vir que preste, eu não sei, mas vem ver. Aí quando ele vai ter diante de Jesus, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: verdadeiramente tu é um israelita que não há dor, ou seja, que não tem maldade. Aí ele fica anônimo e vai dizer: e tu me conheces desde quando? Desde quando tu estava debaixo da figueira. Foi no momento que estava acontecendo o infanticídio. A sua mãe esconde a criança, e a criança Deus guarda e livra, e isso era o segredo que tinha entre ele e a mãe. Ele vai dizer: verdadeiramente tu és o Messias, o Filho de Deus. Só que na mesma história, João Batista também teve que ser fugido. João Batista
torno de 30 anos após, João foi criado com os beoninos no deserto da Judéia, e agora ele tem que vir para onde? Para Jerusalém, para anunciar o quê? A vereda, ele abrir o caminho para quem teria que vir para salvar as nossas vidas. Era um homem temido, e ele chegou com força. Ele chegou denunciando a todos, foi querido por todos, aplaudido por todos, e apavorou a cidade toda. Ele era tão diferenciado que diz a Bíblia Sagrada que naquela época nenhum homem vestia as roupas que ele vestia. Ele não vestia roupa, como diz, de couro, não, ele vestia roupa de pelo de camelo, o cinto de ouro, e foi criado dia comendo gafanhoto e mel silvestre. Se diz em muitas histórias que esse gafanhoto é uma fruta, mas eu já li nos campos, já procurei no eclipse, já procurei em todas as formas, já procurei vários fundos, mas fala que o gafanhoto que ele comia literalmente era mais ou menos um pau, um gafanhoto mesmo, aquele inseto que ele era amargo, mas porém ele tem todas as proteínas que um corpo humano precisa comer. Então, como o negócio era tão ruim, eles botavam um pouquinho de mel para que eles viessem comer. Porém, o mel também é muito forte. Então João cresceu um homem forte, João cresceu um homem raçudo, João cresceu cheio de garra, João cresceu no deserto, um homem preparado para enfrentar a verdade e ir de frente com todos, porque ele é o escolhido de Deus para preparar o caminho do Salvador. Não é à toa que nenhum nascido de mulher será maior do que João. Eu nunca vi na Bíblia, não sei se tem outra passagem, Jesus falando dessa forma. Só duas outras passagens que Cristo fala. Eu nunca vi tanta fé como aquela mulher e como o centurião. A não ser, eu não vejo mais Jesus falando dessa forma de exaltação para com alguém. Porém, a glória eu não deixo para ninguém, a glória é dele. A glória é de Deus. Ao mesmo instante ele diz: mas todo aquele que for menor do que ele no reino do céu, isso sim será maior. Então João, quando ele desce do deserto, quando ele chega dentro de Jerusalém, João vai deixar o seu legado que ninguém deixou. João já desce pregando a palavra dura, raça de víbora. Para quem que João estava pregando? Escribas e fariseus, doutores da lei. Raça de víbora, o que vos induz a fugir da ira vindoura de Deus. Preparados, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos. É a mensagem de João dia após dia. E quem era o rei Herodes? Você sabe quem era o rei Herodes? Era o rei mais temido da época. Já não era o Herodes que perseguia a matar eles. O Herodes grande. Ele era tão forte e querido, porque ele era um rei ausente diante da comunidade. O que uma comunidade precisasse era só chegar na quarta-feira, que era o dia de que lá havia a sessão para atender a comunidade. O que a comunidade chegasse, dissesse, ele fazia perguntas: o que é que está precisando? Se a comunidade dissesse: nós estamos precisando de uma escola teóloga, nós estamos precisando de algo, ele mandava fazer na mesma hora, porque ele tinha esse amor por aquele povo e ele queria guardar esses erros. Mas só que um dia ele recebeu uma visita inusitada. Ele não aguardava que aquele beonino um dia ia para aquela reunião, e aquele beonino chega dentro daquela reunião, a qual ele pergunta: qual é o que você está precisando? Eu não estou precisando de nada, mas é você que está precisando de ouvir a verdade. Essa mulher aí que você está, essa mulher nunca pode ser
Então o camarada com 30 anos de idade, queimado no sol, que o sol do deserto da Judéia, mano, é diferente do sol de Jerusalém, que tem árvores, é pavimentada. Lá no deserto não, é sol escalante, castigante. Então imagina a aparência de um homem desse queimado, a barba buracular, os cabelos só Deus sabe, todo estirado, aquela roupa que faz temer qualquer ser humano de encontrar aquela pessoa, aquele espírito, aquela dureza na sua palavra, sem botar atrás o que falava, com toda certeza e com toda convicção, vai lá diante de uma multidão daquela, denunciar o pecado do maior. Ei, não é para qualquer um não, tem que ser um diferenciado mesmo, porque não aguentava. Ah, meu amigo, mas ele não olhou para quem estava e para estado, mas anunciou a palavra de Deus como ninguém. Por isso que João é diferenciado. E a glória era para Herodes. Vai passando os dias, mano, e que nessa reunião agora já não está mais dando ninguém, porque lá no Jordão ele afirmou na igreja, diz a história da Bíblia, que em torno de 5.000 pessoas João batizava por dia. Seja perdoado os teus pecados, seja perdoado os teus pecados. E eu acredito, conjecturo, que isso é pensamento. Eu posso, como pregador, alguém olhar e dizer: João, quem aposta para a Bíblia, ele vem para cá, perdoado seja os teus pecados. Quanto mais ele pregava, mais as pessoas tinham gosto de ir olhar em si, arrepender dos seus pecados e ser perdoado. Então o negócio começou a estreitar. João faz uma igreja naquela época, não estou falando físico, espiritual. João revoluciona Jerusalém. Um homem que faz pavor em todo mundo, porque ninguém, todos sabia da história de Herodes, mas ninguém ousou a falar do seu erro. E um certo dia fizeram reunião, diz a história de João, por fora que não deixa ele entrar, grita e diz: ei, você não pode casar com ela, era mulher do seu irmão. Não deixe mais ele encostar. Vai lá pro meio da praça e grita: Herodes, não pode casar, adúltera. Tu és uma adúltera, ela é mulher do teu irmão Filipe, covarde. E quando as pessoas viram que João denunciou mais forte, as pessoas no mesmo momento passaram a ir para o lado de João. Ei, você sabe quantos discípulos João fez biblicamente? 200. Para a Bíblia, não é história não. Para a Bíblia, João tinha 200 discípulos que batizava todos os dias no Jordão. Todos os dias lá estava João batizando a remissão de pecado, que é batismo, pastor. Remissão de pecado. Não tem como eu ir para o céu sem me arrepender. Pastor, quem está condenado, que não pode ir ao inferno? Aquele que não confessa os seus pecados, porque se confessar os seus pecados e deixar, a Bíblia diz que Deus usa de misericórdia e os seus pecados serão encobertos. Isaías 23 vai dizer: eu, o Senhor, não vos lembro dos passados e nem considerais os teus pecados. E João continuou nessa dureza, pregando a palavra com firmeza, como ninguém. Ninguém pregou tão duro como João. Ninguém conseguiu pregar tão duro como João Batista. E hoje eu vejo uma atualidade de hoje, que outras as pregações eu já vi, batendo no púlpito, batendo no peito, dizendo: eu sou igual a João Batista. Quem gostar
história foi de João Batista. E ele está. João Batista nunca bateu continência para nenhum líder de Israel. Não abriu sua mão nem a sua voz para ninguém, continuou duro, porque ele sabia que a honra é de Deus, não é de um terreno. Bendito seja Deus. Nunca João saiu de dentro das águas para receber alguém. Mas um certo dia, levanta ele a visão de ver alguém descendo dos montes. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro das águas disse: eis que eu não sou digno de desatar as apartas dos pés. Sou eu que careço de ser batizado por ti. Ele disse: assim faça, para que cumpra-se o que está escrito. Aí ele vai acrescentar dizendo: eu batizo com água, mas esse que vem após mim batizará com fogo. O fogo não é esse que os crentes pensam que é o fogo pentecostal. É o fogo da justiça, que não passará na mão na cabeça de ninguém. Aleluia! João anunciou diante de todos. João saiu das águas para receber o Salvador. Eu acredito que ele está dizendo: eu batizo agora as víboras, tudinho, porque foi ele que chamou. É o que a Bíblia diz: raça de víbora. O que é víbora? Cobra. O que é víbora? É uma cobra peçonhenta. Ele está dizendo: eu batizo vocês. Jararaca, surucucu, bico de jaca, era só batizando. Mas quando chega, diz: agora passo de víbora para cordeiro. Vou batizar o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo e vai salvar a humanidade. Isso é o que mais intriga, que ele nunca recebeu ninguém. Cristo ele sai para receber. E diz a Bíblia que todos ele pegava e lançava na água. Cristo não. Foi um batismo diferente. Ele pega o seu manto e ele desce. Quando ele sobe, aí era de costume todos aplaudir quando era o batismo de alguém. Mas quando é o batismo de Cristo, todos calam. Porque quando todos calam, porque uma voz ia ter que bradar. E a voz que bradou foi: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. É esse aí a quem eu tenho prazer. Eita! E diz a Bíblia Sagrada que desce o Espírito Santo sob forma de uma pomba corpórea, que desce e repousa sobre ele, e todos veem aquilo. É uma história linda. João era visto como o melhor. Agora vocês nunca ouviram, alguém aqui já ouviu a fraqueza de João? Você acha que João teve fraqueza? Não? Se ele não tivesse fraqueza, ele não era homem. Pois João teve um declínio de fé como ninguém. Mas o próprio está escrito. Abre aí. Para a prisão. Para você ver. Na prisão. Agora, como ele revolucionou todo Aí o fé dele. a moral de Herodes, não era mais a mesma, porque ele havia denunciado. O respeito dele já não era mais o mesmo, porque ele comprou um que desse de frente. E esse foi João. Mas João, o chamado de João era só preparar o caminho de Cristo.
descer e vai arrancar aquelas grades. No primeiro dia ele estava convicto ainda do seu chamado. Segundo dia, cadê os amigos de João? Cadê os 200 discípulos? Terceiro dia passa e João já está caindo na realidade. Ninguém aparece para dizer mesmo olho, ei homem de Deus, estou aqui, eu me intercedendo por ti. O quarto dia já começa a escuridão. No quinto dia já vai chegando o desprezo. Porque o ser humano é assim, irmão. O ser humano ele é ingrato. Todos, você, eu e todos. O ser humano ele é momentâneo. Vai aproximando 30 dias. João, agora lá no caso, um homem tão forte, guerreiro, se sentindo abandonado até por Deus. E diz a história que João está tão só, tão solitário, que alguém bate lá na grade, diz que te visitar. De 200 só 2 discípulos decide visitar João. É assim que a Bíblia diz. Quando esses 2 chegam lá, olha só como está a fé de João, para você entender quem você é diante de Deus. Quando eles chegam lá, João grita e diz: ei, pergunte se ele é o Cristo ou eu espero por outro que há de vir. Quer dizer, a convicção que ele tinha em Jesus já não era a mesma. Está escrito. Está aqui escrito. Pergunte a ele se ele é Jesus. Lá no Jordão, enquanto ele estava sendo o cara do momento, ele tinha convicção. Eis aí o Cordeiro. Foi ele que falou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ei, só olha uma coisa, a solidão. Entenda, irmão, que tem vezes que nós naufragamos na fé. Não é porque nós estamos ruins. Não é não, irmão, é porque nós somos seres humanos. Você dá para comparar você com João? Se o homem que é o próprio Jesus disse que era o maior, agora ele está duvidando se é Cristo. E aí eu espero ele, ou ele ainda há de vir. Ele agora está com a sua fé confusa. Porque ninguém estava para aplaudir. Ninguém estava para dizer: tu és um cara mesmo. Ei, irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Não é porque eu fraquejei que Jesus vai deixar de me amar e te amar. Mas o que eu acho mais lindo é a resposta de Jesus. Não é o que João pensa. Porque assim, estava lá a turma agitada, e aqueles que andavam com João, achando que João foi preso por conta de Jesus. Jesus, quando se depara com a situação que é uma turma agitada, uma multidão que está perturbada. Algumas traduções falam a multidão e outras falam a turma. E quando eles estão com pedras sem correr, com a pedra já, o próprio Jesus olha para o cego e se enxerga. Jesus olha para o mundo e diz: ei, escute. O surdo, escute. Olha para o mundo e fala. O aleijado onde? O leproso seja purificado, e todos olhando aquilo ficaram atônitos. E disse: esse aí é maior que João. Esse é de quem ele falava mesmo. Esse aí é o cara do momento. Esse aí faz o que João não fazia. Olha só como é o ser humano tão fraco. Até antes da chegada de Jesus, João era o cara. Apavorou a cidade. Mas quando Jesus chega operando milagre, prodígio e maravilha, todos esquecem de João com a maior facilidade do mundo. E os próprios que andavam com João agora vai chegar para Jesus para falar de João. Você já pensou como é que é? A Jesus vai dizer: quem de vós foi ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Você sabe por que Jesus fala isso? Um caniço
agitado pelo vento. O caniço era parecido, não era uma espécie de tambor de cana que existia lá em Israel. Dois ventos, vento do sul e o vento do oriente. O vento do oriente era o vento que batia, que doía, porque esse vento vinha com rajada de areia. E o caniço do deserto está colocado aonde? No norte. Não é no sul, porque a rajada do vento do sul vem com água, com vida, liberdade, transformação. Já o norte não. O vento vem batendo, o vento vem espancando. E ele entendia muito bem do que falava, e todos que estavam ali presentes sabiam do que Cristo estava falando. Que quando aquele vento batia no caniço, os pedaços iam se destilhando. O caniço ia sendo machucado. O caniço estava sendo ali naquele momento descascado com a pancada do vento, com a rajada de areia. Quem passava de manhã via ele lá. Quem passava no fim da tarde, ele já estava se declinando. Ao voltar do dia, irmãs, quem foi que disse que via mais o caniço? Porque a areia que era agitada pelo vento cobre o caniço. O outro que passava no outro dia, mas eis ali, age um caniço enterrado. Mas o próprio vento que soprou, que bateu, que machucou, Deus dá ordem a ele, para ele fazer um curso ao contrário, e ele mesmo tem a obrigação de ir tirando a terra de cima do caniço. Mas uma certa hora, outro vai lá e dizer: eis que o caniço está de pé, eis que o caniço não morreu, porque a relva que ele, a cera que ele produz, novamente vai cicatrizar e ele vai ficar intacto. Foi a resposta de Cristo para aqueles que falavam mal de João. Ele vai chegar e passar na cara de todos eles, que eram os que aplaudiam. Irmãos, não, espere cair para você receber a ajuda de alguém. Talvez quem mais você pensa que vai te ajudar é o que vai te dar a patada com as duas pernas para matar. Porque todos são ser humano falho, fraco, dotados de erros. Mas há um alto e céus que diz mesmo que uma mãe que amamente esqueça o filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Aleluia! E quando todos enterraram a história de João, Cristo estava dizendo: vocês veem assim, mas eu continuo enxergando ele como o maior. Porque eu afirmo: nenhum nascido de mulher será como João. Não é porque João fraquejou que eu vou deixar de enxergar ele como o maior. Ele é o diferenciado. Meu Deus! Sabia dessa fraqueza dele? Vem na Bíblia aí. No próprio capítulo 11. Queridos, eu vou dar um conselho que serve. Sabia mais tu? Saiba bater, porque um dia ela volta. Cuidado, a misericórdia, tenha, receba a graça superando tudo e a justiça. Existem três coisas importantes que a Bíblia fala: se é graça, misericórdia, justiça e graça. O que é a misericórdia de Deus? A justiça e a graça. Você dá para ter uma distinção do que é justiça, misericórdia e graça? Vou dar um parecer. Irmão, a justiça é ser justo por aquilo que é para ser. O que é justiça? Eu quebro a porta de vidro ali. Só eu e o diácono viu. A justiça, eu fiz isso irresponsavelmente. Estou falando que é igreja, falando isso. Tá. Ele viu, ele vai ser justo. Ele vai usar a justiça, ele vai dizer: ó, eu vou ser justo contigo. Coloca no lugar. Você quebrou. Sabe, mais ou menos isso, não é? Um aparecer. A justiça, ele está sendo justo. E o que é
Aí nós temos que entender o que é a palavra graça. A graça é algo, é um favor imerecido. Você não merece, mas a graça te alcançou. É Ele dizendo: tu quer uma porta, tu não merece, mas eu vou comprar para você. Então exerça isso na nossa vida, irmão. Não importa, nós temos que deixar de mais apontar, nós temos que deixar mais de olhar mais nos outros, para que isso não caia para cima de nós. Porque ninguém é tão forte para aguentar uma pancada. Ninguém nunca vai estar preparado para a decepção da vida. Não vai estar, irmãos. Porque quando nós não exercemos graça, misericórdia, com e justiça, ei, vai ficar só. Porque você não pode colher o que você não plantou. E muitas vezes nós caímos de precipício, porque nós não usamos da misericórdia de Deus. Nós só queremos ser justo demais diante de todos. Quem sou eu? Um pobre pecador para usar a minha justiça diante de alguém. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Quando acontecer algo que você não está preparado, que ninguém está preparado para receber qualquer coisa, não é por isso que Jesus vai dizer que você deixou de ser uma amada dele. João não estava preparado para receber essa pancada. Porque no dia que Herodias leva sua filha para dançar diante do rei, e ali estava todo o povo, e uma palavra de um rei não poderia ser voltada, revogada, e foi arquitetado por conta de Herodias, que ela disse para a filha Salomé: minha filha, peça a cabeça de João, porque Herodes não tem coragem de matar ele, porque ele tem medo do castigo. E o que foi que a moça dançou diante da presença de todos? E o rei levanta sua voz e diz assim: peça, na frente de todos, a Bíblia diz: peças que eu darei o seu pedido. E ela não pensa nem duas vezes, ela disse assim: eu quero a cabeça de João em uma bandeja. Mas João não botou a palavra atrás de dizer que ele era um adúltero. Mas diante de Cristo, achando João que ele havia fraquejado, mas o que Deus queria fazer na vida dele, Deus fez e ninguém passou. E assim João foi decapitado. Ele não esperava um barco desse. Eu acredito que João esperava que os seus amigos e companheiros de fé fossem lhe visitar, revolucionar para arrancar ele daquele casco. Porém não foi. E detalhe, ainda foram querer falar mal dele para Jesus. Olha só que tamanha ingratidão. Mas com nós, Jesus, ninguém consegue se barganhar, não. Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele disse: vocês nunca serão o que ele é. Ele foi e é o maior até hoje. Quem aqui nunca deslizou da fé? Não tem, irmãos. E se tiver, eu sinto muito de te dizer, vai desviar para sentir o peso do Evangelho. Desviar, que eu quero dizer, não é se afastar agora, é passar por uma situação de dizer: cadê tu, Deus? Por que não vem, Senhor? Tu não me ama mais? Tu acha que João não fez a salvação, não? Passado esses dias? Tu não me responde por que, Deus? Ei, tem hora que Deus ele não vai responder, mas uma coisa que fica firme: os olhos vão estar abertos para ver, e os ouvidos estão aguçados. Diz a Bíblia que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa. Ninguém consegue tapar os ouvidos de Deus. Quem foi que disse que Deus fala para dizer que a resposta que Ele quer é isso? Ei, tem hora que Deus seleciona, mas está no centro da vontade do Senhor. Deus não respondeu em nenhum momento a João Batista, mas eu tenho certeza
no centro da minha vontade. Deus. Tu és ser humano. Quem aqui nunca pensou em parar de louvar? Quem aqui nunca pensou em parar de desistir? Até eu mesmo pensou parar e deixar de adorar ao Senhor, porque a luta é grande quando vem, se levanta o diabo na casa do Senhor. E nem por isso Deus deixa de te amar, porque Ele conhece o teu interior. A situação que está fazendo acontecer isso, mas Deus conhece o teu interior. O que importa, irmãos, não é o que falam, é o que Deus determina. Meu Deus. E ponto final. Então lembre dessa mensagem. Se tem alguma dúvida, lê que está ali, está tudo bem escrito, se detalhar. Capítulo 11, começa a detalhar bem escritozinho, tudo isso que fala, está aqui. E o homem desse nós nunca imaginaria onde que ele fosse, nesse declínio. Mas aconteceu. Pastor, o senhor tem mais um aí, só para o senhor fazer assim, a junção que isso realmente está certo. Não tem. Vem a memória agora. Em que chegou, Jesus olhando para ele e disse: Pedrão, te digo eu hoje, que o pastor será entregue, as suas ovelhas serão todas dispersas. E ele começa a indagar a Deus: quando isso, Senhor? Pois eu vou até o fim, morro por ti. Ele diz: vê, te falar uma verdade que tu não sabes. Pois antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Na última vez que o galo canta, Pedro disse: meu Deus, eu disse que morria e ele morria, porque Pedro é um homem sanguíneo. Vou dar uma doutrina de o que é ser sanguíneo. Pedro era um homem sanguíneo, temperamento forte, brigava até a morte. No dia que ele pega aquela espada, que ele mete um cutelo ali na orelha de Malco, que era um estudante da lei para ser o sumo sacerdote, ele não coloca só para arrancar a orelha, porque não tem como você vir passar a faca assim e pegar a orelha. Eu acredito que ele deu para matar esse distância, ele pegou e decepou a orelha. Ele brigava até a morte por Cristo. Só que ele esqueceu que a vida é uma roda gigante. Tem dia que tu está em cima, tem dia que tu está embaixo. E ele estava no momento mais difícil da sua vida, mais angustiado possível que ele estava, olhando aquela situação, sem poder fazer nada. E a moça disse: ei, as tuas vestes te denuncia. Aí ele: não sou não, tu fala igual a eles. Tu és um velho? Não sou. Não conheço esse homem, o galo canta. E Pedro diz: verdadeiramente tu não erras. Então eu acho mais interessante que quando Cristo ressuscita, entenda isso aqui, ó. Pedro era um líder escolhido por Deus. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, as mulheres vão ao sepulcro, e quando elas veem que é Cristo, que Cristo fala com elas, diz: ei, diga aos meus discípulos. Aí ela especifica: e a Pedro, não especifica o nome de ninguém, e a Pedro, ele dizendo o seguinte: diga a Pedro que ele me negou, mas eu não abro mão dele. Você vê como é claro? Pedro agora chega no momento e diz: eu não quero mais essa conversa de ser pescador de almas, vou voltar para o mar, vou voltar a pescar peixe. E assim ele fez. Jesus aparece para ele, todos sabem a história. Jesus vai agora para ter com Pedro e diz: Pedro,
as minhas ovelhas. Não